Meus irmãos, até eu conversei com o Eduardo, né? Os irmãos perceberam que eu estou de máscara, porque eu estou gripado. E eu pensava, falo para o pastor Eduardo se ele pode pregar hoje e tal, tal. Mas eu falei, mas é muito chato, ele está vindo, eu já vou pedir para ele pregar, né? Mas eu fiquei bem tentado realmente em conversar com o irmão, porque essa gripe, essa coriza atrapalha bastante, né? A comunicação e tudo mais. Antes de vir aqui, eu tomei alguns remedinhos em casa para ver se melhorava, né? Para poder vir. Meus irmãos, há um ano e meio atrás eu me aposentei na escola como coordenador pedagógico. Durante todo o período que eu participei como coordenador pedagógico, naturalmente eu fiz parte também de muitas e muitas e muitas formaturas. Na grande maioria das formaturas se cantava uma música, né? Essa música dizia basicamente o seguinte: irmãos, conhecem essa música? Amigo é coisa para se guardar dentro de sete chaves, dentro do coração, né? Então, essa música, né, Canção da América, feita por Milton Nascimento e Fernando Brum, essa música fala a importância da amizade, da amizade. E é interessante que essa música fala de momentos de partida, o momento que os amigos vão embora. Só que essa música retrata bem o seguinte, que apesar dos amigos se distanciarem, que isso acontece muito na formatura, as pessoas vão para outras escolas, as pessoas vão para outros lugares, tudo mais, só que as amizades verdadeiras, elas ficam para sempre dentro do coração. E é interessante que nós pensamos em amizade e nós observamos aquilo que nós temos aqui, ó, o nosso celular. Se nós abrirmos o nosso celular, nossa rede de contatos, nós teremos aqui talvez 100 pessoas, mais, centenas de pessoas. De todas essas pessoas, quem será que nós podemos afirmar claramente que são nossos amigos? Que nós podemos ligar para essa pessoa, por exemplo, às 3 da manhã, com uma situação bem difícil, e a pessoa prontamente vai nos atender. Quem? Porque a amizade é algo muito precioso, mas ao mesmo tempo a amizade é extremamente rara. Algumas pessoas afirmam que, na realidade, em toda a história do ser humano, ele consegue ter de amizade de fato, podemos até questionar essa informação, no máximo 5 amigos. Porque a amizade envolve toda uma construção, envolve todo um compartilhamento. É impossível a pessoa ser amiga de todo mundo para ter aquela intimidade, aquela aproximação. E essa música, Canção da América, que tem essa afirmação clara que amiga é coisa para se guardar dentro do coração, nos faz lembrar de uma passagem bíblica, que está lá em Provérbios 17, versículo 17. Provérbios, lá no capítulo 17, o versículo 17. Provérbios 17, 17. Diz assim a palavra de Deus, ó, Provérbios 17, 17. O amigo ama em todo o tempo, e na angústia nasce o irmão. O amigo ama em todo o tempo, e na angústia nasce o irmão. Quando pensamos a respeito de amizade, naturalmente, nós pensamos também o seguinte, né? Que existem vários tipos de amor, ou então vários tipos de desenvolver um relacionamento com outra pessoa. E a amizade, olha que interessante, a amizade é diferente do amor romântico, o amor que é construído entre um homem e uma mulher, e esse amor é necessário para que os filhos nasçam, certo? Então, o amor eros, o amor de relacionamento, o amor romântico é essencial para que a vida surja. Nós nascemos como resultado desse amor romântico, amor eros. Nós temos um outro amor, que é o amor storge, que em grego é aquele amor que cuida, o amor que envolve a questão da afeição, o amor dos pais pelos filhos. Esse amor é essencial para cuidar dos filhos. Eu percebo claramente hoje, né? Estou vendo aqui a Larissa, o Lucas, o cuidado com o Pedro,
E agora entendo também um pouco mais desse cuidado, que eu tenho lá dois também, o Mateus e a Dani, no cuidado com o meu neto. É um cuidado extremo, né? É um cuidado, um amor imenso, um amor que promove o crescimento. Esse amor é essencial. Mas e o amor à amizade? Também chamado amor filia. Se nós pensarmos bem, esse amor não é necessário para nós nascermos. Esse amor não é necessário para nós crescermos, nos desenvolvermos. Mas o amor filia, o amor da amizade, é essencial para a nossa vida adquirir sentido. O amor à amizade é um amor essencial na nossa caminhada diária. Todos nós carecemos, todos nós precisamos de amigos. Porque o que é amizade? Amizade é um compromisso de amor entre as pessoas, uma união muito grande. Até eu coloquei aqui, ó. Amizade não tem preço, mas tem valores. Amizade é um laço profundo que não prende nem aperta, mas embeleza a alma da gente. Não tem preço, mas tem valores. Tem afetos e respeito, tem confiança, tem lealdade, tem companhia, tem sorriso, tem abraços, tem presença, tem coração. A amizade não é comprada, é conquistada, é construída, é reconhecida. A amizade, acima de tudo, é ser abençoado por Deus. Então, todos nós carecemos dessa amizade para dar sentido à nossa existência, sentido à nossa vida. E é interessante também observarmos, né, com relação à amizade, que é o seguinte: como que surge a amizade? Olha, se nós observarmos como que surge o amor romântico. No amor romântico, um olha para o outro, não é assim? Aí bate aquele coração, o coração começa a bater mais forte, tudo mais, e surge então o amor do casal. O amor romântico é assim. Na amizade, não. Os amigos podem até se olharem, mas os amigos são aqueles que olham numa mesma direção, no mesmo caminho. A amizade ela é construída quando nós percebemos naquela outra pessoa que ela compartilha conosco o mesmo objetivo de vida. Por isso surge a amizade, por exemplo, na igreja, de relacionamentos com Deus. A amizade no esporte, não é assim? Beach tênis, né? Beach tênis, né? Quantas amizades surgem ali? Porque as pessoas gostam, curtem, bate-papo, até a conversa em torno daquele assunto. Então surge uma amizade. Amizade relacionada até na questão do time de futebol. Quando dois amigos que têm o mesmo time de futebol começam a conversar, pode desenvolver uma amizade. A amizade sempre tem um ponto em comum. A amizade sempre tem, nós podemos dizer, uma viagem compartilhada. Aí surge a amizade. Por isso é complicado quando as pessoas falam, eu preciso ter amigos. Todos nós precisamos ter amigos. Mas a amizade, ela surge do compartilhamento de caminhos comuns. Quando nós percebemos que aquela pessoa tem a mesma intenção que a nossa, tem o mesmo objetivo que nós. Olha que interessante também com relação à amizade. O amor eros, para que ele exista, necessariamente nós temos que estar junto com aquela pessoa que nós amamos, não é? A própria palavra de Deus fala que o casal não pode ficar muito tempo separado. Mas o amor à amizade não é assim. Às vezes nós podemos ficar anos e anos e anos sem ver um amigo. Quando vemos aquele amigo, automaticamente parece que nós tínhamos visto ele ontem. Volta tudo de uma vez. A amizade não depende da presença física do colega, do amigo. Eu tenho um amigo há mais de 30 anos, né? Muito mais de 30 anos, praticamente mais de 40 anos. Às vezes eu fico anos e anos sem vê-lo. Mas quando eu converso com ele, é a mesma coisa que nunca tivesse tido esse momento de separação, porque a amizade tem essa característica. A amizade ela nos une na mesma direção, no mesmo caminho. E olha que interessante também em relação à amizade. Os irmãos observam assim, o amor romântico. O amor romântico jamais, olha, não tem como uma pessoa se aproximar, né? Ter mais de um amor romântico. Inclusive, pode até ter, mas a própria sociedade acha um absurdo. Mas a amizade não. Quanto mais amigos chegam compartilhando, melhor. Não é interessante? A amizade é algo muito legal, porque parece que quanto mais pessoas chegam que têm a mesma visão, têm a mesma característica, têm o mesmo sonho, têm a mesma viagem compartilhada,
Quanto mais pessoas, melhor, fica muito mais gostoso, bate-papo e tudo mais. A amizade tem essa característica. Por isso que a amizade é uma bênção. Todos nós precisamos de amigos. Só que quando nós pensamos em amizade, é importante perceber o seguinte, que a nossa cultura, apesar de falar da importância da amizade, ela não é tão valorizada como deveria. Porque a palavra de Deus fala o seguinte: em todo tempo ama o amigo. Isto é, a pessoa que tem um amigo, ele ama esse amigo a todo tempo. A todo instante, a todo momento, está disposto para ajudar aquele amigo, está ao lado daquele amigo, compreende aquele amigo, procura se aproximar daquele amigo. Isso é amizade com sentido bíblico. Mas a sociedade que nós vivemos não pensa bem assim, não. O que a sociedade pensa? Olha, eu tenho uma amizade, tudo bem, mas se aquela pessoa fizer alguma coisa que eu não gosto, já corto o relacionamento. Já cancelo ela da minha vida. Isso é algo muito triste, é algo que enfatiza essa característica da nossa sociedade em relação à amizade. Na nossa sociedade, a amizade tem que buscar uma satisfação imediata. Aquela pessoa tem que satisfazer o meu desejo imediatamente. Não tenho paciência para ficar esperando. Agora, o amor bíblico envolve a paciência de esperar, a paciência de estar junto com aquela pessoa, a paciência de ouvi-la, a paciência de estar ao lado dela. Na sociedade atual, quando se pensa em amizade, a amizade basicamente voltado para interesses pessoais. E no sentido bíblico, a amizade envolve um amor profundo por aquela pessoa. Compartilham na mesma direção, têm o mesmo objetivo em comum, estão na mesma viagem, então eles compartilham aquele amor. Em todo tempo nasce um amigo. E o texto bíblico fala o seguinte, que na angústia nasce o irmão. A amizade, na hora da festa, na hora da alegria, na hora da comemoração, é muito boa. Mas os verdadeiros amigos, eles se manifestam principalmente na hora da aflição, na hora da dor, na hora do sofrimento. Até a palavra de Deus nos conta a história do filho pródigo, que pegou a parte da herança do pai, tinha muitos amigos. Quando acabou todo o dinheiro que ele possuía, né, seus amigos foram embora. Não tinha amizade de fato, porque eram amigos da hora da festa. Mas a verdadeira amizade, ela se fortalece na hora do sofrimento e na hora da dor. Em todo tempo amo o amigo, na angústia nasce o irmão. E aí surge uma pergunta que podemos fazer ao nosso coração. Quais são as pessoas da minha convivência que eu posso dizer que são realmente meus amigos, que estão comigo na hora da angústia, na hora do sofrimento, na hora da lágrima, na hora da dor? Quem são? Ou então nós nos perguntarmos, quem são as pessoas que eu estou ao lado dela na hora da dor, do sofrimento e da angústia? Não apenas na hora da festa. Quem são essas pessoas? O verdadeiro amigo, ele se demonstra como irmão. Quando no sofrimento ele está ali junto para apoiar, para ajudar. Por isso a palavra de Deus fala, em todo tempo amo o amigo. Na angústia nasce o irmão. É interessante quando se pensa assim, os amigos têm como característica muito forte o perdão. É uma característica dos amigos. Perdoar. E os amigos, quando eles perdoam nesse relacionamento, eles procuram esquecer as mágoas, aquilo que aconteceu de errado, aquilo que o amigo fez que ele não gostou. Tem uma história que ilustra bem isso. É a história de Amir e Farid. Quem eram essas duas pessoas? Eram amigos. Cresceram juntos, brincavam juntos, compartilharam juntos o mesmo trajeto de vida, só que eles cresceram e cada um foi para o seu lado. Lógico, eram amigos. Cada um foi para o seu lado, mas a amizade permanece. O coração permanece. Passou um tempo, eles se encontraram novamente em um deserto, em um oásis no meio do deserto. Quando os dois se encontraram, eles se abraçaram, ficaram felizes. Era um momento muito gostoso. Aí Almir resolveu tomar um riacho e resolveu tomar um banho ali. E, de repente, Farid percebeu que ele estava se afogando. O que Farid fez? Não pensou duas vezes. Pulou naquele riacho e conseguiu salvar o seu amigo
Almir. E o que ele fez? Ele pediu para um servo dele escrever na rocha. Aqui, com o risco da sua própria vida, a Farid salvou o seu amigo Amir. Então guardou na memória aquilo na rocha. E os dois foram embora, cada um para o seu lado, tal, tal. Passou-se um tempo, acabaram se encontrando no mesmo lugar. E aí começou a haver uma discussão entre o Almir e Farid. A discussão começou a se acalorar. O Farid foi e deu um tapa na cara do amigo Amir. Um tapa. Almir ficou muito ferido, muito triste com aquilo. O que ele fez? Ele pediu para o servo dele escrever na areia daquele riacho. Aqui, por motivos tolos, Farid deu um tapa no seu amigo Almir. Aí o servo que escreveu na rocha antes não entendeu. Não entendi. Quando ele te salvou, você escreveu na rocha. E agora que ele te esbofeteou, você escreveu na areia, por que você fez isso? Ele respondeu, as coisas boas que as pessoas nos fazem, nós escrevemos na rocha, para nunca mais esquecermos delas. As coisas ruins nós escrevemos na areia, para que em pouco tempo venha a areia, o vento, a água e leve embora. Porque a verdadeira amizade, ela marca pelo perdão. Tem como essa característica o perdão. E os amigos também têm uma característica que a palavra de Deus nos diz agora, lá em Mateus 27, versículo 17. Aliás, Provérbios 27, versículo 17. Tem uma outra característica da amizade que é muito importante. Diz assim o texto bíblico, ó. Mateus 27, 17. Desculpa, Provérbios 27, 17. Diz assim, ó. Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Olha que texto interessante. Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. O que significa isso? Que a amizade não é apenas troca de apoio mútuo, de abraço. Uma verdadeira amizade envolve também o confronto com aquele amigo. Envolve dizer para aquele amigo aquilo que ele tem que fazer para mudar. Abrir o coração e encontrar para aquele amigo que ele tem que ajustar algumas coisas na vida dele. A verdadeira amizade envolve esse processo de crescimento entre dois amigos em que eles se falam com sinceridade, expressam o que sente, o que pensa, e vai um afiando o outro, um vai produzindo transformação no outro. Isso é amizade. É interessante como essa amizade se fortalece, porque no casamento tem amor eros, não há dúvida sobre isso, mas também tem amizade, não é assim? No casamento, um não afia o outro. Na conversa, né? Não sei quem que afia mais, se é a mulher que afia o homem, se é o homem que afia a mulher. Estou desconfiado que é a mulher que afia o homem. Estou desconfiado. Porque vai conversando, vai dialogando, vai ajustando. Não é isso, põe isso, tal, tal, tal. E aí tem aquela situação delicada, complicada. Um vai ajustando, vai afiando o outro, vai acertando a vida do outro. Porque o verdadeiro amigo tem esse momento de confronto. Tem esse momento de falar, de dizer o que tem que ser mudado. A amizade envolve isso também. Mas quando nós pensamos em amizade nessas características, né? Porque o amigo, quando faz isso, ele faz porque ele nos ama. E nós reconhecemos isso no relacionamento com ele. Eu tenho um amigo que é professor. Uma vez eu conversei com ele, falei para ele assim, eu estou com dúvida se devo me aposentar ou não. Ele ficou muito bravo comigo. Você tem que se aposentar sim. Você não pode continuar desse jeito. Olha como você está sofrendo na escola. Eu dei toda a razão para ele. Ele estava preocupado comigo. A fala dele eu interpretei como preocupação com a minha própria vida. Então, um amigo, quando afia o outro, a pessoa percebe que aquele amigo está preocupado com ela, por isso que aquele amigo está conversando, está orientando, está dizendo o que tem que ser feito para mudar, para melhorar. Então, a amizade é assim. Mas o que o nosso coração sente, meus irmãos, quando pensamos em amizade, é o seguinte: uma verdade que dói no nosso coração. Que verdade que é essa? Todos nós queremos ter amigos, mas nem sempre somos amigos como deveríamos. Às vezes, o nosso amigo precisa da nossa presença e nós, muitas vezes, não temos tempo para estar com ele. Isso acontece. Às vezes, o nosso amigo precisa de uma conversa mais aprofundada e nós não temos tempo para conversar com ele. Às vezes, o nosso amigo precisa de uma correção, e nós não temos tempo para nos dedicar a ele. É uma falha que nós temos nas nossas amizades.
Nossos amigos precisam, mas muitas vezes não somos amigos como deveríamos ser. E ao mesmo tempo, o nosso coração almeja, deseja um amigo que nós podemos confiar o tempo todo. Um amigo que seja um amigo que nos ame o tempo todo, que na angústia se torne realmente o nosso irmão. Um amigo que nos afie, que nos ensine, que nos faça melhorar o tempo todo. É um desejo que nós temos no nosso coração. Aí surge o que a palavra de Deus nos fala, né? Nós sabemos o que a palavra de Deus nos ensina. Em todo tempo vive o amigo, na angústia nasce o irmão. Entretanto, nós falhamos. Mas nós temos uma pessoa que jamais falha, que é o Senhor Jesus Cristo. O nosso Senhor Jesus, Ele nos ama o tempo todo. Em todo tempo ama o amigo. Jesus, como nosso amigo, Ele nos ama o tempo todo. O tempo todo. Ele nos ama quando nós fazemos o que é certo. Ele nos ama quando nós falhamos também. Ele nos ama quando nós nos aproximamos dEle por necessidade, queremos estar na presença dEle. E Ele também nos ama quando nós nos afastamos dEle. Jesus é um amigo que nos ama o tempo todo, sem parar, constantemente. A palavra de Deus nos fala, lá em João capítulo 13, que Jesus, na véspera da sua morte, sabendo de tudo o que iria acontecer com ele, que Judas iria traí-lo, que os seus discípulos iriam abandoná-lo, o texto bíblico fala assim: ele amou os seus discípulos e amou até o fim. Ele não deixou de amar. Quando nós pensamos em Jesus como aquele que nos ama, um amigo que nos ama, essa é a convicção que devemos ter no nosso coração. Jesus jamais vai deixar de nos amar. Jamais. Em hipótese nenhuma, em condição nenhuma, vai deixar de nos amar. Porque Ele nos ama o tempo todo. Jesus cumpre completamente o versículo bíblico lá de Provérbios 17. E o texto fala que na angústia nasce o irmão. Jesus, ele na angústia, no sofrimento, dando a sua vida por nós na cruz do Calvário, ele não deixou de nos amar. Na angústia, ele estava conosco ali e nos tornou irmãos. Através de Cristo Jesus, nós somos irmãos dele. Nós somos filhos de Deus através de Cristo Jesus. Porque o nosso Senhor Jesus não deixa jamais de nos amar e na angústia se tornou nosso irmão. E Jesus, como amigo, ele também é um amigo verdadeiro, que faz a mesma coisa que o texto bíblico afirma, de nos afiar. Ele vai nos afiando, ele vai nos transformando. Conforme vamos aproximando de Cristo, ele vai agindo, vai operando, vai transformando a nossa vida. Jesus é um amigo que cuida de nós, que nos guarda, que está o tempo todo conosco. É o nosso Senhor Jesus Cristo. E quando nós nos aproximamos de Jesus, inicia um processo de mudança. Jesus, como amigo, nós nos aproximamos dele e nós abrimos o nosso coração para que ele cuide de nós. Porque Jesus é nosso amigo, mas é necessário que nós construamos a nossa amizade com ele, nos aproximemos, entreguemos a nossa vida nas mãos dele. E quando fazemos isso, o que acontece? Jesus começa a agir em nossa vida. Ele nos acolhe com amor e começa a transformar o nosso coração. Lembra o texto bíblico que nós falamos? Que os amigos são como ferro, que um afia o outro? Jesus vai nos afiando, Jesus vai nos transformando, Jesus vai mudando o nosso coração. Jesus vai nos ensinando a amar as pessoas. A palavra de Deus em João 13:35 afirma o seguinte: nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se amardes uns aos outros. Então Jesus, no nosso coração, vai nos ensinando a amar. Nós vamos tendo maior amor pelos nossos familiares, maior amor pelos nossos amigos. Nós vamos compreendendo a grandiosidade de Deus e vamos sendo transformados pelo Senhor nesse processo. Deus é operando em nossa vida. E conforme nós vamos aproximando do Senhor, maior a transformação que vai ocorrendo dentro de nós. Porque como amigo afia o outro amigo, Jesus afia o nosso coração, Jesus transforma completamente e totalmente a nossa vida. Por isso, é necessário nós fazermos a seguinte análise.
Todos nós que estamos aqui, nós temos amigos, né? É um privilégio termos amigos. Algo que faz bem ao nosso coração. É muito bom. Amigo é coisa para se guardar dentro do coração. Debaixo de 7 chaves, dentro do coração. Esse é um amigo. E nós temos um amigo que tem a capacidade de guardar ao nosso coração. Nós podemos guardar um amigo no nosso coração, mas Jesus tem o poder de guardar ao nosso coração, cuidar da nossa vida. Por isso a importância de nós entregarmos a nossa vida, a confiança total da nossa existência nas mãos do Senhor Jesus, porque Ele tem cuidado de nós. Porque Ele é o nosso amigo, em quem podemos confiar, em quem podemos depositar toda a nossa confiança, toda a nossa esperança. Hoje, nós tivemos um tipo de amizade que algumas pessoas envolvem, que é amizade tipo streaming. Sabe, streaming? Lá tem Netflix, Amazon e outros. Então, o que é esse tipo de amizade streaming? A pessoa entra ali, né? Vai lá vendo, tal. Ah, não estou gostando mais desse streaming, não tem os filmes que eu gosto, eu cancelo. Ou então, ficou muito caro, não vou mais fazer, não. O preço é muito alto. Isso é as amizades de hoje, mas Jesus não é assim. O amor que Jesus tem por nós é um amor eterno. Ele nos ama e está sempre conosco, cuidando de nós e nos convida o tempo todo para colocar inteiramente a nossa vida nas mãos dele. Nós vamos estar orando, pedindo a Deus que Ele opere no nosso coração, que Ele opere na nossa alma, para que possamos compreender cada vez mais a grandiosidade de Jesus como nosso melhor amigo, para depositarmos sempre nas mãos dele toda a nossa vida, toda a nossa existência. Todos nós passamos por situações difíceis na vida. Eu me lembro uma vez, isso na minha adolescência, que praticamente eu tinha um amigo, sim, está sempre junto comigo, esse amigo eu tenho até hoje, mas as situações eram tão difíceis, tão complicadas, era tanto sofrimento na família, era tão difícil, mas eu sabia que naquela situação tão complicada que eu vivia, tinha um amigo que estava sempre junto comigo, que era Jesus Cristo. Eu podia chegar para ele a qualquer hora do dia, da noite, conversar com ele, falar o que eu estava sentindo, as minhas dores, as minhas tristezas. Eu podia pedir que ele agisse na minha vida, que ele mudasse as circunstâncias. E Jesus, como um amigo que ama o tempo todo, ele me amou profundamente naqueles momentos tão difíceis que eu passei, como amo até hoje. E na angústia nasce o irmão, porque na minha angústia profunda, Jesus nunca me deixou. Isso é o nosso Senhor Jesus. Nós podemos buscá-lo a qualquer hora do dia, a qualquer hora da noite. Ele jamais vai nos deixar. A pergunta que nós fizemos, né? Qual é o amigo que nós podemos ligar às 3 horas da manhã e conversar com ele? Às vezes, nós não temos esse amigo. Às vezes temos, às vezes não. Mas Jesus é um amigo que nós podemos ligar às 3 da manhã, às 4, às 5, às 6, às 7, a qualquer hora do dia e da noite. Ele está sempre disposto a nos ouvir, sempre disposto a nos socorrer, porque Jesus é um amigo verdadeiro. Vamos orar? Pai, nós te louvamos pela tua palavra, nós te louvamos, ó Pai, porque ela nos convida a nos voltarmos inteiramente para ti, a colocarmos, Senhor, a nossa vida nas tuas mãos. Nós suplicamos, Senhor, em nome de Jesus, que nós possamos compreender o que a tua palavra nos ensina, para que nós possamos, cada dia mais, amar-te, Senhor, cada dia mais compreender que Jesus é o nosso melhor amigo, aquele que eu posso confiar, aquele que eu posso depositar toda a minha vida, toda a minha confiança. Senhor, que nós possamos sempre nos aproximar de Ti e reconhecer que o Senhor é o nosso melhor amigo. Nós louvamos pelos amigos que nós tivemos, nós louvamos, ó Pai, pelos amigos que os irmãos trouxeram à Tua casa de oração nessa noite, e nós pedimos, Senhor, que nós possamos amar cada vez mais esses amigos, e nós possamos perceber o grande amigo que nós temos, que é Jesus Cristo. É o que pedimos, suplicamos, no nome de Jesus. Amém.